Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 28 de agosto de 2020, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 28, item 2, intitulado Prece Gerais. E hoje nós vamos estudar a oração dominical. Que legal, né? Então vamos iniciar fazendo a nossa prece. Vamos pedir permissão a Deus para esse momento de estudo que estamos realizando. Querido amigo Jesus, amor de nossa vida, queridos amigos espirituais aqui presentes, nós elevamos o nosso pensamento em gratidão, gratidão por aqui estarmos, gratidão por essa oportunidade de estudarmos hoje o Evangelho à luz da doutrina espírita. Divino amigo, a nossa solicitação é para que o Senhor possa se fazer presente, nos inspirando, nos acalentando, nos fortalecendo para o bom combate. Combate esse que é contra as nossas mazelas íntimas. Te agradecemos e te rogamos a proteção, Senhor, e a inspiração. E que o nosso mundo íntimo possa ser divinamente trabalhado para que possamos internalizar e viver essa obra bendita. Muito obrigada, amor querido. Então vamos lá. Prefácio. Aqui nesse item, o professor Allan Kardec, ele vai dizer o porquê a oração dominical aqui, logo na abertura, daí o prefácio. E logo depois ele vai pegar ponto a ponto o Pai Nosso e irá explicar cada parágrafo, tá bom? Vamos lá então? Prefácio. Os Espíritos recomendaram que puséssemos a oração dominical no início desta coletânea, não somente como prece, mas também como símbolo. De todas as preces, é a que eles colocam em primeiro lugar, seja porque procede do próprio Jesus, que isso nós vamos achar em Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 13, seja porque pode suprir a todas, conforme os pensamentos que a ela associamos. Porque nós já estudamos no capítulo, esse capítulo intitulado A Prece, que o pensamento, o desejo, a vontade, o sentimento é tudo. Que não me vale eu dizer uma coletânea de preces apenas repetindo, se isso não fizer parte do meu mundo íntimo, se eu não estiver sentindo. Por isso é que ele fala, e ele fala aqui, conforme os pensamentos que a ela, a oração dominical, que é o Pai Nosso, associamos. Na obra Boa Nova, quando vai se falar, é dito que muitas anotações, Levi, que é o Mateus, fez exatamente na hora. Jesus falando e ele ali anotando. Por quê? Era raríssimo as pessoas que sabiam escrever e ler. Levi, como era um cobrador de impostos, ele tinha o conhecimento da escrita. Então, ao seguir o Cristo, ele era um dos discípulos, ele já levava pergaminho, tinta e pincel. E fez exatamente na hora a anotação do Pai Nosso, como também das bem-aventuranças. Tá bom?
Então, como ele diz assim, seja porque procede do próprio Jesus, que vai estar em Mateus, capítulo 6, versículo de 9 a 13, seja porque pode suprir a todas, conforme os pensamentos que a ela associamos. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Com efeito, sob a forma mais singela, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Dizê-la na intenção de uma pessoa é pedir para ela o que se pediria para si mesmo. Contudo, em virtude mesmo da sua brevidade, o sentido profundo que encerram as poucas palavras de que ela se compõe escapa à maioria das pessoas. E realmente, se eu disser assim, vamos orar ao Pai Nosso, e de repente você para, aí todo mundo para. Diga, agora continua, o pessoal não sabe. Por quê? Decorou. Mecânico. E ele diz aqui, por isso geralmente é dita, por isso que ele diz assim, ó, contudo, em virtude mesmo de sua brevidade, porque ela é pequena, o sentido profundo que encerram as poucas palavras de que ela se compõe, porque o que a gente aprende? Que os espíritos superiores, eles conseguem trazer um grande conteúdo em poucas palavras. E Jesus não é um espírito superior. Jesus é além, é um espírito puro, é um espírito crístico. Então, se nós pegarmos o Pai Nosso e pedirmos para um de nós fazermos um estudo, a gente vai fazer um estudo. Mas se nós pedirmos para um espírito puro ou um espírito superior, a lição será muito mais profunda. Né? Então diz assim, contudo, em virtude mesmo da sua brevidade, o sentido profundo que encerram as poucas palavras de que ela se compõe, escapa à maioria das pessoas. Por isso, geralmente, é dita sem que os pensamentos se detenham sobre as aplicações de cada uma de suas partes. Chega a me dar até agonia quando eu estou numa reunião, seja familiar, alguém diz, vamos fazer o Pai Nosso. Eu fico silenciada, eu silencio e vou ali, porque as pessoas, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos que nos têm ofendido, não nos deixe cair em tentação. Não existe vírgula, exclamação, não existe nada. Reflexão, muito menos. E se ele disser, pare, agora vai, não vai. Vai ter que voltar desde o início, porque já se perdeu. Então ele diz, dizem-na como uma fórmula, cuja eficácia é proporcional ao número de vezes que seja repetida. Vai repetindo. Ora, quase sempre esse é um dos números cabalísticos, 3, 7 ou 9, tomados da antiga crença supersticiosa na virtude dos números e de uso nas operações da magia. Reza 3 Pai Nosso, 6 Pai Nosso, 7, não. Aconselhado pelos espíritos e com a assistência deles, aditamos um comentário a cada uma das proposições desta prece, que eles desenvolve o sentido e mostra as aplicações. Então, aconselhado pelos espíritos e com a assistência deles. Porque nós sabemos que tudo que Kardec escrevia, ele estava monitorado pelos espíritos do Senhor. Ele recebia inspiração e, se fosse necessário rever, eles informavam também. Então, ele tem essa consciência aqui. Aditamos, então, um comentário a cada uma das proposições desta prece, que eles desenvolve o sentido e mostra as aplicações, a fim de preencher o vazio que a sua concisão deixa na mente.
Conforme a circunstância e o tempo disponível, é possível dizer-se a oração dominical na sua forma simples ou na desenvolvida. Ele colocou simples, grifou e desenvolvida também. Então, entrando no item 3, ele vai pegar o primeiro parágrafo. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, ele já começa, o nosso Senhor Jesus, quando vai falar do Pai Nosso, ele já começa glorificando a Deus. E lembra que não se deve pronunciar o nome de Deus. Aí as pessoas achavam que Deus é o nome. Não, Deus não é o nome. Nós não sabemos o nome, porque não se deve pronunciar o nome de Deus, porque senão a gente humaniza. Então, o que o nosso Senhor Jesus nos ensinou foi chamar Deus de Pai. Tá? Então, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E aí vem um comentário de Kardec. Cremos em ti, Senhor, porque tudo revela o teu poder e a tua bondade. A harmonia do universo dá testemunho de uma sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. O nome de um ser soberanamente grande e sábio se acha inscrito em todas as obras da criação, desde o raminho da erva minúscula e o pequenino inseto, até os astros que se movem no espaço. Por toda parte deparamos com a prova de paternal solicitude. Cego, portanto, é aquele que não te reconhece nas tuas obras. Orgulhoso aquele que não te glorifica. E ingrato aquele que não te rende graças. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então é um ato de respeito, de adoração, de entendimento desta força que nós aprendemos a chamar de Pai. E tudo perfeito. Exatamente. Gente, tudo, se você for estudar, é porque às vezes a gente não entende, mas se nós formos estudar a física, por isso que o Einstein dizia, para minha surpresa, cada descoberta, eu encontro Deus lá dentro. Então, como que consegue um astro, como que consegue um sol, como que consegue os planetas, como que consegue o universo, a quantidade, a velocidade, o tempo que circula um planeta, você está entendendo? Em torno de um sistema. Então, gente, isso tudo é calculado perfeitamente. Quem criou essas leis? E ele faz uma comparação desde um inseto, um simples galho, até o universo. E o que eu acho lindo em a natureza é a particularidade. Particularidade. Nós somos seres humanos. Podemos nascer do mesmo pai e da mesma mãe. E às vezes até gêmeos. Mas cada um tem uma particularidade. Física e espiritualmente nós somos um. Cada um de nós temos particularidades. Deus não nos cria de uma forma industrializada, de uma forma coletiva, carimbando de qualquer jeito. Não, é artesão mesmo. Cada um é cada um. Aí vem o segundo item. Venha a nós o teu reino. Vamos ver esse comentário do professor. Senhor, deste aos homens leis plenas de sabedoria e que lhes dariam a felicidade, se eles as observassem. Então, venha a nós o teu reino. Nós já estudamos na doutrina espírita que o reino de Deus está onde? É dentro, é íntimo. Então, olha só. Senhor, deste aos homens leis
plenas de sabedoria e que eles dariam a felicidade se eles a observassem. Aonde está gravada a lei de Deus? E se nós observássemos essas leis, nós teríamos o quê? Felicidade. A felicidade. Com essas leis, fariam reinar entre si a paz e a justiça, e se ajudariam mutuamente, em vez de se maltratarem como o fazem. O forte sustentaria o fraco, em vez de o esmagar. Evitariam os males que geram os abusos e os excessos de toda ordem. Todas as misérias deste mundo provêm da violação de tuas leis, pois não há uma só infração delas que não acarrete consequências fatais. Deste ao bruto o instinto que lhe traça o limite do necessário, e ele maquinalmente se conforma. Mas ao homem, além desse instinto, deste a inteligência e a razão. Também lhe deste a liberdade de observar ou infringir aquelas das tuas leis que pessoalmente lhe dizem respeito, isto é, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenha o mérito e a responsabilidade das suas ações. Então ele diz assim: deste ao bruto o instinto, o reino animal, o reino vegetal, que ele diz, e esse instinto lhe traça o limite do necessário. Você não vê um leão matando porque ele gosta de matar. Congelando, salgando. Não, eu estou a fim de matar um hoje, eu vou sair, eu quero estraçalhar. Não, ele sai para se alimentar. É instinto. E ao mesmo tempo, como ele diz assim, lhe traça o limite do necessário. Você não vê uma leoa aí e diz, não, eu quero uma casa bem bonita, eu quero muitas coisinhas. Cansei dessa van. Não vê. Não vê. Então, tudo em a natureza é o essencial. Aí ele diz, que eu achei lindo isso aqui. Lembra que tudo isso ele está falando, venha a nós o teu reino. E o templo de Deus, o reino de Deus, é no coração do homem, é o sentimento. Deus não vai habitar em coisas materiais, gente. É realmente o templo. No livro O Consolador, ele vai falar muito bem disso. No livro Pensamento e Vida, que ele vai falar do templo de Deus. Então, é íntimo, é dentro, e nós não temos o direito, em hipótese alguma, de desarmonizar o templo de Deus, que é o nosso mundo íntimo. É aí que ele tem que habitar. Mas ele diz assim, mas ao homem, além deste instinto, porque nós temos instinto, não é mal, é bom, eu posso corromper o instinto. Deste a inteligência e a razão. Também lhe deste a liberdade de observar ou infringir aquela das tuas leis que pessoalmente lhe dizem respeito. Porque o que acontece? Como a lei de Deus está gravada na nossa consciência, Deus nos dá, o nosso Pai nos dá o livre-arbítrio. Porque ele poderia... Lembra que ainda há pouco nós estávamos falando que Deus é esse artesão que trabalha particularmente em cada um? Então, se ele quer que o filho alcance daí nós sermos perfectíveis, essa perfeição, ele não pode nos fazer já perfeito. Ele quer que a gente conquiste, que seja uma conquista. E uma vez, se não fosse dado livre-arbítrio, já não seria uma conquista, seria uma imposição. Entende? Uma imposição. E não é imposição. Olha, está traçado, sim, o seu destino, você é meu filho, então o teu destino é realmente ser um espírito crístico. Esse é o teu destino. Mas o tempo, o caminho, a forma, está por tua conta. Mas é aquilo que ele diz, olha.
também lhe deste a liberdade de observar ou infringir aquelas das tuas leis que pessoalmente lhe dizem respeito. Porque as leis de Deus não é para beneficiar a Deus. É para nos beneficiar. O dia que nós entendermos verdadeiramente que se rebelar contra Deus é trazer muita dor a nós mesmos, aí a gente vai criar vergonha na cara. Entendeu? O dia que a gente conseguir entender verdadeiramente isso. Então ele diz assim, ó: ou infringir aquelas das tuas leis que pessoalmente lhe dizem respeito, isto é, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenha o mérito e a responsabilidade das suas ações. Mérito e responsabilidade. Ninguém pode pretextar ignorância das tuas leis, pois com a tua providência paternal quiseste que elas, as leis, se gravassem na consciência de cada um, sem distinção de cultos nem de nações. Aqueles que as violam é porque te menosprezam. Eu acho isso tão lindo, gente. Ninguém pode pretextar a ignorância das tuas leis. A gente sempre fala isso, né, gente? Nenhum ser humano pode dizer eu não sabia. Porque a lei de Deus está gravada. Então, todos nós sabemos o que é o bem e o que é o mal. E com livre-arbítrio você escolhe. Quer fazer o bem ou quer fazer o mal. Exatamente. Exatamente. Ninguém pode pretextar a ignorância das tuas leis, pois com a tua providência paternal quiseste que elas se gravassem na consciência de cada um, sem distinção de cultos nem de nações. Aqueles que as violam é porque te menosprezam. Menosprezam essa lei que está gravada na nossa consciência. E há um menosprezo tão grande que alguns até criam raiva de Deus. Não, Deus não existe. Isso é coisa de religião. E vai criando subterfúgios para fugir da própria consciência. Então eu comecei assim, para eu não sofrer com essa cobrança interna, uma vez que a lei está gravada em mim, eu vou tentar enganar, burlar a minha própria consciência. Então eu vou inventar para ela que Deus não existe. Para eu não sofrer tanto. Sofrer nesse movimento da consciência cobrar. A coisa só se complica, né? Vai ficando cada vez pior. E não só isso, a gente enlouquece. Nos afastar dessa... Porque o que acontece? Quando eu infringo uma lei, e essa lei, uma vez gravada em mim, a própria consciência, ela é o juiz. Então ela me cobra. Ela me cobra de forma severa. Há essa cobrança. E nesse processo eu tento me desassociar da própria consciência. Eu tento desculpar. E aí o que vai acontecendo? Eu vou adoecendo psicamente, emocionalmente. Até chegar a um nível de psicopatia total. Adoecidos. Não são pessoas saudáveis. O que fazem no nosso planeta? O que fazem na vida em sociedade? Quando você olha para alguém, uma pessoa que estudou bastante, que tem um título, e normalmente dentro da área jurídica principalmente, e você vê um promotor, pessoas assim da alta envergadura social, e você vai e descobre que é um pedófilo. Então olha o nível, o que é um ser adoecido. E na área sexual nós sabemos que é uma das maiores mazelas que tem destruído muitos. Não porque o sexo é pecaminoso, mas porque o homem
o tornou um pecado. Desvirtuou. Livre-arbítrio. Dia virá em que, segundo a tua promessa, tudo isso está dentro do venha a nós o teu reino. Dia virá em que, segundo a tua promessa, todos as praticarão. A incredulidade então terá desaparecido. Todos se reconhecerão por soberano Senhor de todas as coisas, e o reinado das tuas leis será o teu reino na terra. Que lindo isso aqui. Então, uma vez que o reino, eu passei a entender que o meu mundo íntimo deve ser um reflexo de Deus, conforme o livro Pensamento e Vida, porque ele diz que a mente é o espelho da vida em toda parte. Então eu passo na condição desse espelho refletir Deus. Então eu passei a entender que o reino de Deus hoje está verdadeiramente em mim. Eu passei a ser dócil a isso e refletir esse reino, refletir esse Deus. Então dia virá em que, segundo a tua promessa, todos as praticarão. A incredulidade então terá desaparecido. Todos te reconhecerão por soberano Senhor de todas as coisas, e o reinado das tuas leis será o teu reino na terra. Então, uma vez que eu reflito Deus, aonde eu estou passa a ser um reinado de Deus. E essa reflexão de Deus está nas nossas atitudes perante ao bem, né? Na verdade, vamos pegar, eu sempre gosto de citar isso. O que Jesus diz? Eu e o Pai somos um só. Jesus reflete quem? Deus. Reflete o quê? Nas suas atitudes. Eu gosto quando João Evangelista nos diz, Deus é amor. Aí nós vamos pegar o apóstolo Paulo, e ele diz assim, já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Ele está refletindo quem? O Cristo. Uma vez refletindo Cristo, ele está refletindo quem? Deus. Por isso é que Jesus disse, ninguém chega ao Pai senão por mim. É aquele uma coisa simples que a gente diz assim, ó, olha, eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso. Mas se Jesus estivesse no meu lugar? Então a gente começa, aí você diz, não, eu não vou atender o meu capricho pessoal. Como é que Jesus agiria? Esse é o gancho, esse é o ponto, é assim que nós deveríamos fazer diariamente, que a gente não consegue. Quando a gente vê, já vomitou, já falou, já agrediu, já fez tudo. Num grau maior ou um grau menor. Só que eu acho que assim, até mesmo nós, a gente tem que entender, ainda é um mal? É, mas qual é o grau desse mal? Né? Qual é o grau desse mal? Então eu digo que tem determinadas atitudes que não cabe mais a um espírita. Não cabe mais a um religioso. Porque é como se fosse alguém tendo aquela atitude como se fosse um animal primitivo. Entendeu? Bruto. Brutalidade. E em verdade é uma pessoa que tem um conhecimento espírita, que tem um conhecimento religioso. Entende? Digna-te, Senhor, de apressar-lhe o advento, concedendo aos homens a luz necessária para os conduzir ao caminho da verdade. Então venha a nós o teu reino. O reino é teu, não é nosso. Se é teu, porque aqui as tuas leis têm que acontecer. Tem que preponderar. E aí vamos só mais um, que é o item 3. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
Esse aqui dá até palestra. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se a submissão é um dever do filho com relação ao pai, do inferior para com o superior, quão maior não deve ser a da criatura para com seu Criador? Fazer a tua vontade, Senhor, é observar as tuas leis e submeter-se, sem queixumes, aos teus decretos divinos. A lei da ação e reação é um decreto divino? É uma lei? Sim. Sem reclamar. Tudo que eu passo é resultado do que eu plantei. Eu acho que é outra informação. Nós temos que entender que nós não somos vítimas em momento algum. Cada um passa e vive o que traçou pela sua própria vida. O que eu mais sinto falta hoje foi o que eu desdenhei ontem. O que eu mais sinto falta hoje, que eu sofro, foi o que eu desdenhei ontem. Foi o que eu não soube valorizar. O mal que eu faço é muito pior. Eu posso ter sido criado, porque não existe religião certa. Qual é a religião certa? É a que me transforma em um ser humano melhor. Então, há pessoas que conseguem fazer uma mudança muito grande como protestante. Há pessoas que conseguem fazer uma grande mudança como budista, como bandista. Então, não existe a religião certa. Por quê? Porque a lei de Deus está gravada na consciência do homem. Ponto. Quantas vezes a gente observa pessoas que, mesmo tendo pais que não foram lá, essa maravilha, mas eles se alinharam, né? E conseguiram superar aquela péssima educação e são pessoas de bem. Então, se a submissão é um dever do filho com relação ao pai, do inferior para com o superior, quão maior não deve ser da criatura para com o seu Criador? Bem maior. Fazer a tua vontade, Senhor, é observar as tuas leis e submeter-se sem queixumes aos teus decretos divinos. E o decreto dele, porque nós estamos subordinados à lei. E uma das leis é a lei de causa e efeito. E nada de capricho. Nada de capricho. Plantou, colheu. É uma lei, não tem jeito. Não tem jeito. Ele é observar as tuas leis e submeter-se sem queixumes aos teus decretos. O homem a ela se submeterá quando compreender que és a fonte de toda a sabedoria e que sem ti ele nada pode. Então ele fará a tua vontade na terra como os eleitos a fazem no céu. Vamos parar aqui para a gente digerir, que foi muito material, né? A próxima semana nós vamos estudar o pão nosso de cada dia. Então vamos fazer a nossa prece de encerramento. Ainda em um grupo menor por conta da pandemia, mas sentimos aqui a vibração, a assistência espiritual. Então, agradecemos ao nosso Senhor Jesus por mais esse momento de prece, reflexão, oração, e que nós possamos, Senhor, ao elevarmos o nosso pensamento para o Pai Nosso, termos hoje mais consciência do que estamos a falar. Obrigada, amor de nossa vida, e obrigada a todos vocês, amigos espirituais.